Olá! Estamos começando mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, um braço de comunicação da União Planetária. E hoje nós vamos conversar com o professor Rafael Chaiane, pesquisador do Núcleo de Energias, do Laboratório de Energias Renováveis da Universidade de Brasília. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. À TV Suprem. Quais os grandes desafios brasileiros nessa área de energias renováveis? É possível crescermos nesta área especificamente de forma sustentável? Olha, a questão energética é realmente um dos grandes desafios que a humanidade precisa achar uma solução e vencer. O mundo, de forma geral, cada vez mais consome mais energia. Os países precisam de mais energia. Energia dá conforto, né? Quando as pessoas melhoram de qualidade de vida, começam a comprar ar-condicionado, por exemplo, então começam a gastar mais energia. E o mundo não dá conta de gerar toda essa energia a partir dos combustíveis fósseis, por conta da emissão, do impacto ambiental que é causado. E a gente vê que o setor elétrico e o setor energético no mundo, cada vez mais emite mais gases de efeito estufa. Consome mais carvão, consome mais petróleo, queima mais gás natural e está num caminho assim completamente insustentável. Então, essa é uma grande dificuldade que tem que ser abordada de forma realmente emergencial por todos os países, principalmente pelos países em crescimento, onde se encaixa o Brasil. O senhor participou no Senado de um debate na Comissão do Senado Futuro, realizada pela União Planetária, a UNB e o Senado Federal, um debate sobre energias renováveis. Como é que o senhor avalia essa temática, trazendo a sociedade civil, a universidade e o Congresso Nacional para discutir a questão das energias renováveis? Isso, esse tema realmente é muito importante, está sendo discutido no Congresso Nacional. O Brasil, ele tem uma previsão até 2050 de triplicar o consumo energético. A gente espera que o Brasil cresça bastante nessas próximas décadas e para isso você precisa ter mais energia. Só que de onde vai vir essa energia? Se a gente se inspirar na China, a China aumentou muito a sua queima de carvão. Ela também é líder mundial em energia solar, a China. Mas a energia solar deles é 3% e o carvão é praticamente todo o restante. Então, apesar de ter muita energia renovável de forma proporcional no mundo, ainda é muito pouco. No Brasil, a gente tem algo semelhante. A gente tem bastante energia eólica, comparado com os outros países do mundo, bastante hidrelétrica, mas se a gente quer triplicar o consumo de energia, a gente tem que investir em outras fontes renováveis. E isso caminha um pouco lento no Brasil e em vários outros países do mundo. É necessário uma mudança de mentalidade para garantir um crescimento sustentável. O que falta no Brasil, que é um país solar, é um país de 8 meses de sol por ano, para investir mais na energia solar? Olha, o pioneiro da energia solar, e foi o grande líder até os últimos 2 anos, quando a China ultrapassou, é a Alemanha. E o Brasil tem o dobro de sol do que tem na Alemanha. Então, se a gente pegar um sistema de energia solar alemão e colocar aqui, ele gera o dobro de energia. É equivalente a dizer que custa metade do preço. Mas o Brasil, principalmente nessa parte do setor energético, ele é muito conservador. O Brasil cresceu muito com hidrelétricas e, quando não tinha água suficiente, com termoelétricas, queimando o gás natural, por exemplo. Isso foi feito na década de 70, década de 80, quer dizer, no século passado, a um custo ambiental muito grande. E hoje em dia, a sociedade não aceita mais um impacto ambiental grande para estar gerando energia elétrica. Então, o desafio mudou. Você não pode mais ter as soluções do século passado para uma sociedade hoje que está muito mais consciente e preocupada com o meio ambiente. Aí que você tem que utilizar as inovações tecnológicas. Por exemplo, eu consigo, utilizando uma pedra de silício, transformo num painel solar e a própria luz do sol já se transforma em energia elétrica. Mas muitas pessoas, como não estudaram isso na faculdade quando se formaram, acham que é uma coisa alternativa, uma coisa do futuro, uma coisa que não sabe bem como funciona e prefere se manter no tradicional. Só que a gente já viu que o tradicional não atende mais, por conta do impacto ambiental. A energia solar do Brasil representa
muito pouco ainda no montante da produção de energia renovável. Por que se investe tão pouco nessa área que tem, na energia solar, que tem um impacto ambiental praticamente zero? Isso, a energia solar, o impacto é bem reduzido. A placa de energia solar é feita de silício. Veja, a areia de praia é feita de silício, a crosta terrestre é feita de silício. As minas de silício mais puras do mundo estão no Brasil. Então, quer dizer, o Brasil tem toda a matéria-prima para investir nisso. Mas, se você faz uma análise só de curto prazo, você vai falar, olha, ela é mais cara do que eu construir uma hidrelétrica, por exemplo. Só que a gente tem que fazer uma análise completa da coisa. Se você emite gases queimando carvão ou queimando gás natural, que sai aquela poluição, você vai ter custos no futuro. Você vai ter problema de saúde, porque o ar fica poluído. Então, você vai ter uma despesa maior do sistema de saúde, porque mais pessoas vão no posto de saúde, por exemplo. E isso tem que ser considerado nas contas. Você investe um pouco mais agora numa tecnologia limpa e evita pagar mais caro pelos efeitos do problema ambiental. Esse raciocínio de que é mais benéfico gastar um pouco mais e prevenir agora do que remediar, que tem que ser utilizado no planejamento energético. Professor, o Brasil tem a sua base nas hidrelétricas. Isso tem um impacto ambiental, mas nós temos uma produção grande nessa área. Os combustíveis fósseis são mais fáceis de se aumentar a produção. Como é que nós vamos compatibilizar essa equação com a energia solar, com o crescimento de outras fontes de energia, para o Brasil ficar autossustentável das suas energias? Olha, o Brasil é líder mundial em energias renováveis. Enquanto a maior parte dos países do mundo tenta alcançar 20% da sua produção de energia de forma renovável, o Brasil já tem praticamente 50%. O que é muito bom, que é devido às hidrelétricas e devido também ao etanol, que é uma fonte renovável que você planta da cana-de-açúcar, e também do bagaço de cana-de-açúcar, ou da biomassa, que é queimada, que gera energia de forma limpa também. A questão que tem que ser analisada é que o Brasil é um país em desenvolvimento. Então, com essa expectativa de a gente crescer bastante até 2050, eu preciso de mais energia. E as hidrelétricas que ainda vão ser construídas, mesmo se elas forem todas construídas, não vão gerar energia suficiente. Eu preciso utilizar outras fontes. E, possivelmente, elas não vão ser construídas porque tem um impacto ambiental muito grande. Então, a solução é caminhar para a energia eólica, incentivar ainda mais a energia eólica e principalmente para a energia solar. São as únicas fontes que têm energia suficiente para alimentar o país e o mundo todo de forma renovável. Se a gente posterga ela, você só está adiando a solução. A questão é usar ela o quanto antes para estar, de acordo com todas as convenções da ONU sobre mudanças climáticas, está contribuindo para reduzir o aquecimento global. A questão da energia solar no Brasil, há uma crítica que ainda é um investimento muito alto. Como é que o senhor avalia as linhas de pesquisa lá no laboratório de fontes renováveis da UNB? Já existem linhas de pesquisa para baratear o investimento inicial da energia solar? Olha, a energia solar está barateando a cada ano. Ela existe, ela foi inventada em 1800 e tanto por Becquerel, que descobriu o efeito fotoelétrico, era um físico, e foi utilizada na década de 60 pela NASA, nos satélites. Então, se a gente vê qualquer desenho de um satélite, ele tem uns painéis solares bem grandes. E da década de 60 até hoje, o valor já reduziu 99%. Então, o que antes custava 100 lá na NASA, hoje custa menos do que 1. E esse valor continua reduzindo, principalmente pela grande produção de painéis chineses. Então, os chineses conseguiram baratear bastante o custo de produção, o que é muito positivo para o mundo todo. E a energia solar ela tem a vantagem que ela pode ser instalada no telhado da casa ou dos apartamentos de todo mundo. Você não precisa de reservar uma área para gerar energia. Uma hidrelétrica, ela vai alagar uma área ou vai retirar uma área que poderia ter alguma coisa plantada para gerar energia. O painel solar não. Você pega um telhado que já existe, coloca o painel em cima e ele gera energia diretamente para sua casa.
você não tem mais aquela perda de energia que passa pelas linhas de transmissão. Então, ela tem várias vantagens, tanto ambientais, quanto técnicas e quanto econômicas. Porque aí a pessoa física, cada um de nós ajuda o país a crescer gerando sua própria energia. O custo ainda é um pouco mais alto se você olha só para a produção de energia. A questão realmente é olhar todo o impacto ambiental que você evita, toda a melhoria de saúde, qualidade de vida, qualidade do ar, redução de aquecimento global. Isso tem um benefício. Isso que o governo tem que analisar e transformar isso em uma linha de crédito, para que as pessoas possam pegar um crédito com juros mais baixos e gerar sua própria energia. Há uma estimativa hoje no Brasil de em qual década nós vamos atingir uma produção de energia solar que seja representativa no bolo de produção de energias renováveis brasileiras? Então, esse é um problema, essa é uma visão um pouco mais limitada do planejador brasileiro. Ele vê, nos planos oficiais do governo, que haverá um crescimento expressivo da energia solar, mas que ainda não vai ser uma fonte principal. É sempre considerado como uma fonte alternativa. A fonte principal continua sendo de combustível fóssil, então vai ser o gás natural, por exemplo. E isso realmente vai contra todos os acordos climáticos, né, que todos os países do mundo assinam, inclusive o Brasil. O mais recente é o Acordo de Paris. Mas se você continua insistindo em grandes hidrelétricas que vão alagar florestas na Amazônia, ou se não continuar queimando combustíveis fósseis, como o gás natural ou o carvão, ou até para soluções mais polêmicas, como usinas nucleares, é mais fácil ir para o lado da energia solar, que tem energia abundante e pode ser feita por todo mundo. É só uma questão realmente de se desapegar um pouco do que funcionou no passado e aceitar essas novas tecnologias. Perfeito. Nós estamos conversando com o professor Rafael Chaiane, da Universidade de Brasília. Ele que é pesquisador do Laboratório de Fontes de Energias Renováveis. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre o papel da universidade na formação do jovem engenheiro elétrico. Fique conosco. Olá, estamos de volta. Este é o Papo Suprem e hoje eu converso com o professor Rafael Chaiane, da Universidade de Brasília, pesquisador do Laboratório de Fontes de Energias Renováveis. Professor Rafael, como é que está a questão da formação dos jovens engenheiros elétricos brasileiros e as energias renováveis? Olha, esse é um tema extremamente interessante. Esse desafio do mundo conseguir crescer com energias renováveis de forma a reduzir a emissão de gases de efeito estufa e tentar segurar o aquecimento global é um desafio novo. Então você precisa de uma abordagem didática nova junto com os alunos. E os alunos hoje não são os mesmos alunos de 20 anos atrás ou de gerações passadas. Os alunos hoje eles têm acesso à informação. Então, eles não estão mais tão preocupados se o professor vai passar muito conteúdo ou pouco conteúdo, porque eles vão ter o acesso ao conteúdo fazendo a busca na internet, por exemplo. Então, o que tem que ser feito é muito mais uma questão de motivação e conscientização dos alunos sobre os desafios que a humanidade tem, quais são as demandas atuais da sociedade e como, com a formação dele, ele pode contribuir para o bem da sociedade. Esse realmente tem que ser o novo foco da educação, em especial na área de engenharia, onde os alunos realmente têm uma bagagem de física e matemática muito grande e conseguem conceber soluções criativas, inovadoras, mas eles têm que ser estimulados a isso. Esse é o novo papel do professor, realmente ser um motivador para o aluno entender um desafio e propor uma solução nova para ele. E nós temos décadas e décadas de formação muito tecnicista, né? E qual é a relação que o senhor acha que pode ter entre a questão dos direitos humanos, da sustentabilidade mundial, da própria justiça social, com esses estudos, os estudos e da formação dos novos engenheiros elétricos para uma
para uma energia mais sustentável e mais humana? Veja, esse é o ponto-chave da questão. Muitas vezes, o aluno que cursa engenharia, ele não percebe a relação direta que ele pode ter com direitos humanos, justiça social. E esse é um grande motivador de qualquer ser humano. Quando você fala, por que você está aprendendo esse conteúdo técnico? Não, isso você consegue causar um impacto positivo na vida de milhões de pessoas. Então, o aluno se interessa muito mais para aprender do que simplesmente equações ou fórmulas matemáticas. E essa questão energética, ela desperta esse ponto. Quando a gente fala para o aluno, olha, primeiro você tem que ter uma visão global do problema. Eu gosto muito de uma frase de Bahá'u'lláh que fala que a Terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos. Então a gente fala, olha, você tem que enxergar o mundo todo como um país só. Então não é só o que é melhor para o Brasil, e sim o que é melhor para o mundo. Por quê? Porque se a gente emite mais gás de efeito estufa, queimando mais gás natural, por exemplo, apesar de ser uma solução técnica viável e mais barata, você está ajudando a degelar as geleiras e elas vão alagar algum país que é uma pequena ilha. Então, como é que entra a questão da justiça social nesse ponto? Um outro ponto interessante, ele foi colocado no Acordo de Paris, onde fala que para você ter um crescimento das nações, inclusive um crescimento energético, você tem que fazer abordagens não mercadológicas. Então, quer dizer, o engenheiro tem que parar de ver qual que é a solução mais barata, que o mercado normalmente quer a solução mais barata, e ver realmente qual que é a solução que melhor atende as demandas da sociedade. E aí que tem que entender quais são essas demandas. Elas são, de forma muito bem concisas, apresentadas pela ONU nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, os alunos têm que estudar esses objetivos. Um dos objetivos é ter energia limpa, o outro é combate às mudanças climáticas, mas tem outro que é erradicação da pobreza, tem outro que é ensino de qualidade, então tem outro que é preservação dos mares. Então, quando você mostra para os alunos, fala, essas são as dificuldades que o mundo precisa de soluções criativas. Então, você, como estudante, você pode utilizar o seu conhecimento para propor novas soluções. E então ele se enxerga como parte de um programa maior que busca realmente direitos humanos e justiça para toda a humanidade. E isso motiva o aluno a aprender. O movimento Brasil 2022, o Brasil que queremos, realizado aqui pela União Planetária e pela Universidade de Brasília, tem concentrado seus esforços em grupos de estudos para estudar 11 áreas temáticas e, entre elas, a área de energias renováveis. A universidade tem contribuído na formação dessa consciência de justiça social dos jovens? O tema energia, ele precisa ser cada vez mais discutido de forma multidisciplinar. Hoje não é mais suficiente que apenas o engenheiro eletricista, por exemplo, aplique uma visão puramente técnica e econômica e ache a solução que melhor atende hoje, mesmo que ela cause um prejuízo maior lá para frente. Então, o fato de você ter grupos de discussão que envolvem pessoas de diversas áreas, realmente é muito positivo. A energia tem que ser discutida por engenheiros, tem que ser discutido por sociólogos, tem que ser discutido por ambientalistas, e todo mundo junto ter uma visão mais clara do que se deseja, que o que a gente deseja não é só ter energia para crescer, porque a energia é um meio. A gente quer que tenha mais progresso para a humanidade toda, que todo mundo tenha mais saúde, que todo mundo tenha mais educação, e a energia é um meio para isso. Então, quando você deixa de enxergar apenas o meio e tenta achar uma solução, você consegue ter soluções mais criativas. Um exemplo típico, por exemplo, vendo tecnologias mais de ponta, por exemplo, os alunos adoram fazer estudos e como é que seria um carro voador. Talvez inspirado em filmes, né, que os carros voam, e tecnicamente é possível. Só que aí você precisaria de um motor que consome 5 vezes mais energia que de um carro comum. Aí que tem que ser levantada a discussão com os alunos. Olha, será que a solução de transporte é essa? De você gastar 5 vezes mais energia? Como é que você conceberia uma solução de transporte em que você chega lá gastando metade da energia? Aí, esse é o desafio que tem que ser colocado. Você quer reduzir o consumo de energia
e ainda conseguir fazer a mesma coisa. Hoje, a sociedade vive num modelo ainda antigo, em que eu preciso aumentar o consumo de energia para crescer, a qualquer custo. O novo desafio tem que ser esse. Eu estou consciente que toda geração de energia tem um impacto ambiental, tem um impacto social, e se eu não consigo inverter isso, continuar o progresso consumindo menos energia. E é possível, mas depende de uma mudança de mentalidade, principalmente nas universidades, né, de passar o desafio para o aluno, muito mais do que uma aula expositiva, falando é assim que funciona. Os desafios são coletivos, né, professor? Mas a prática é individual. A formação do engenheiro elétrico tem sido estimulado essa questão da consciência, da mudança dessa mentalidade? Como é que o senhor avalia? Olha, os cursos estão se modernizando cada vez mais. Já é muito comum, principalmente em universidades estrangeiras, né, os alunos estudarem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nas engenharias do Brasil isso está acontecendo também, até porque os alunos, eles realmente ficam muito incomodados quando a aula é aquela aula expositiva, né, onde o professor apresenta equações matemáticas e o aluno tem que resolver as equações. A questão que eu acho que ainda falta é realmente ter uma mistura de cursos. Então, acho que o aluno de engenharia, que é muito da área de exatas, ele precisa discutir a questão energética com alunos das áreas humanas, por exemplo, para enxergar diversos pontos de vista. Por exemplo, se você fala que vai alagar uma parte de uma floresta para construir uma hidrelétrica, apesar do custo ser barato, e a gente tem a visão de que energia barata é bom para o país, qual que é o impacto realmente real? Quer dizer, se você nunca foi lá, se você nunca enxergou, não conversou com as pessoas, você tem uma dificuldade de mensurar isso. Então, uma vez que você tem mais informações além da técnica, você consegue achar uma outra solução onde todo mundo ganha. Perfeito. Muito obrigado, professor. Hoje o Papo Suprem conversou com o professor e pesquisador da Universidade de Brasília, do Laboratório de Energias Renováveis, de Fontes Renováveis de Energia, Rafael Chaiane. E eu convido você a continuar na audiência da TV Suprem, um braço de comunicação da União Planetária. Acompanhe no canal 2 da NET e acompanhe também no canal da TV Suprem no YouTube. Não há ideologia superior à solidariedade. Continue conosco.